O poder e a revelação da aliança. Amém, queridos? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso hoje. E eu senti claramente Deus falar sobre esse tema. Porque a gente entende que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que Deus tem uma aliança conosco. Naquele dia que você entregou a sua vida para Jesus, que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, naquele instante, Deus fez uma aliança com você. Ah, pastor, mas eu já pisei tanto na bola, fiz tanta coisa. A aliança dele permanece. A aliança dele está de pé sobre a sua vida. Mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe nessa noite aqui para te lembrar que nós temos essa aliança com Deus. E às vezes a gente esquece. Às vezes está aí fora, vivendo uma vida medíocre, uma vida abaixo daquilo que Deus quer, porque a gente esqueceu da aliança que Deus fez conosco. E eu creio que Deus vai nos lembrar nessa noite dessa aliança. Ele me trouxe aqui hoje para nos lembrar, inclusive é para mim essa palavra também. Porque quando Deus falava comigo, eu digo, meu Deus, é isso mesmo. Deus tem uma aliança conosco. Nós temos uma aliança com Deus. Nós não somos simples, não, como o mundo pensa. Nós não somos qualquer um que está aí fora, não. Nós somos pessoas que têm aliança com Deus. Agora, se eu fosse te perguntar nessa noite, o que é uma aliança? O que vem ser uma aliança? Obviamente eu estou falando da aliança com Deus. Uma aliança com Deus é um acordo que une a pessoa com Deus. Na Bíblia, Deus fez várias alianças com os homens. A maior dessas alianças é a aliança de salvação através de Jesus Cristo. Olha essa aliança que Ele fez conosco. Nós estávamos destinados a ir para o inferno. Estávamos assado, frito e cozido. Mas Deus resolveu fazer uma aliança conosco. E Ele precisou dar o seu Filho, e Jesus fez essa aliança conosco. Na verdade, o Deus, o Pai, fez essa aliança conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus ele faz uma aliança, Ele sempre cumpre a sua parte. Deus não se esquece de suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus cumprindo a sua parte, mesmo quando os homens quebram a sua aliança. Interessante, que se você pegar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus sempre cumprindo a palavra dele. Deus sempre cumprindo as promessas. Mesmo quando os homens estavam falhando, Deus sempre cumpriu. Agora, você já parou para pensar? Eu sempre penso sobre isso, né? Eu creio que você também já parou para pensar sobre isso. Porque tem tantas pessoas que obtêm sucesso em tudo que faz. Já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que parece que tudo que ela faz, ela tem sucesso. Tudo que ela toca é abençoado. Tudo que ela toca flui, prospera, floresce. Eu sou convencido que existe um poder sobrenatural por trás da aliança. E o quanto mais rápido tivermos essa revelação, mais vitórias nós vamos ter na nossa vida. Não podemos esquecer da aliança. Olhe para quem está do seu lado agora e diga assim, nunca esqueça da aliança. E como base dessa ministração, nessa noite, eu quero usar o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante. Você pode acompanhar comigo aqui no telão. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Estou falando aqui, irmão, Davi não era rei, Davi não era adulto, era apenas um jovem. É dele que eu estou falando, é de um jovem, tá bom? Versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras da terra. Olha o que Davi falou para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. Olha essa última frase que eu amo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Nós estamos aqui hoje para lembrar que o Senhor tem uma aliança conosco. Nós queremos abrir o nosso coração nesta noite para receber a sua palavra. Fala conosco, nos dê uma palavra, Espírito Santo, que possamos sair daqui hoje, não da forma que entramos nesse lugar, mas que possamos sair daqui diferentes e edificados com a sua palavra, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos buscar, queridos, e nos colocar à disposição desse poder, porque há um poder por trás de uma aliança. Agora nós precisamos buscar e nos colocar à disposição dele. Mas para isso precisamos da revelação. Diga, revelação. Irmãos, não adianta ter um poder por trás dessa aliança, se você não tiver essa revelação. Você precisa entender e ter a revelação desse poder. No meio daquele monte de gente ali, em Israel, no meio daquele exército gigantesco de Israel, um jovem teve a revelação, que foi Davi. Foi Davi. Infelizmente, queridos, no contexto de hoje, muitos nem sabem que existe esse poder por trás da aliança. Nem sabem. Prova é que todo o exército de Israel fugia e fingia não ver aquele problema. Irmãos, você consegue fingir um dia. Você pode até fingir 2 dias. No máximo 3 dias. Mas, irmão, 40 dias fingindo que não existia aquele gigante. Vou te falar. É isso que o exército de Israel estava fazendo. Eles estavam fugindo com medo de um gigante, que era o problema da época. E estavam fingindo. Mas a Bíblia diz que todo dia, irmão, imagina, 40 dias, o gigante aparecia lá e dizia: tem algum homem aí para me enfrentar? E o pessoal de Israel, acho que coçava a cabeça, não estou nem ouvindo esse cara falar. Quero nem saber o que ele está dizendo. Mas a Bíblia diz, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, eu gosto disso, que quando Davi ouviu, parece que aquilo entrou em Davi, o Espírito Santo que estava sobre Davi, ele olhou de forma diferente aquele problema. Estava todo mundo olhando o problema ali. Davi teve a mesma visão, irmãos. Do jeito que Israel estava vendo, Davi viu. Só que foi com uma atitude totalmente diferente. Sabe por quê? Ele tinha a revelação da aliança que ele tinha com o seu Deus. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo vai reavivar essa aliança que você tem. Ele vai fazer você lembrar do dia que você fez essa aliança com ele. Ele vai dizer para você: meu filho, eu nunca quebrei a aliança. Está de pé. Amém? Quem crê aí? Quantas pessoas hoje mesmo estão nessa situação, com um problema, enfrentando o problema, então está fingindo que não existe o problema, sentindo derrotadas, humilhadas pela circunstância da vida, e sem nenhum tipo de perspectiva. Elas já até desistiram, porque elas esqueceram. De 2 uma, ou a pessoa nunca teve a revelação do poder da aliança que ela tem com o seu Deus, ou devido a tantas coisas que aconteceram em sua vida, ela acabou perdendo essa revelação. Você sabia que quando a pessoa, quanto mais ela se afasta de Deus, mais ela vai ficando distante de Deus, da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos... Vou falar de novo, tá, irmãos? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando você pega a Bíblia, você vê a verdade, aí você acorda com mais vontade para vencer, não é verdade? Para começar a semana. Enquanto aquela pessoa que está toda derrotada: ai meu Deus, hoje é segunda-feira, vou ter que trabalhar. Aquele outro não, aquele outro que tem revelação de: olha, essa segunda vai ser uma segunda abençoada, essa semana vai ser semana de vitória, porque eu sei, eu tenho revelação da aliança que Deus tem comigo. Olha só a diferença.
Quando a gente olha a história de Davi, a nossa tendência é achar, irmãos, que foi tipo assim, por acaso, Davi ia passando lá e por acaso assim, sabe? Davi, queridos, ele não era um simples jovem aventureiro que tomou uma decisão por acaso. Foi assim não, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo passou a viver dentro de Davi. O Espírito Santo estava com ele. Ele adorava Deus, ele buscava Deus, ele lembrava da aliança que ele tinha com Deus. Tanto é que ele não teve dificuldade de dizer, eu vou enfrentar esse cara. Davi não era nem um jovem aventureiro que tomou uma decisão por acaso, ou um jovem lunático com tendências suicidas. Aquele cara que quer se matar, diz, eu vou aproveitar agora, vamos enfrentar esse cara aí. Não foi nada disso, irmãos. Não foi nada disso. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele tinha certeza dos riscos envolvidos naquela situação. Então, a pergunta é, o que levou Davi a tomar essa decisão tão séria, a de enfrentar um gigante com aproximadamente 3 metros de altura? O que levou ele a fazer isso? Eu coloquei a resposta aqui. Ele tinha uma revelação clara do poder da aliança que havia entre o povo de Israel e o Deus vivo. Vou repetir. Ele tinha uma revelação clara do poder da aliança que havia entre o povo de Israel e o Deus vivo. Ele sabia. Quando ele viu o gigante fazer aquilo, eu digo, vou enfrentar esse cara. Esse cara não tem aliança com Deus. E às vezes eu fico triste quando eu vejo homens e mulheres de Deus, que têm aliança com Deus, andando totalmente derrotados, querendo desistir, sabe? Muitas vezes vindo para a igreja, para congregar, para adorar, para estar na presença do Deus vivo, muitas vezes meio querendo ficar em casa, não sei se eu vou para a igreja, se eu assisto Faustão, não sei nem se ainda tem Faustão, né? Mas quando a pessoa tem uma revelação clara de Deus, da aliança que ela tem, ela diz, eu tenho uma aliança com meu Deus. Ela pode estar lá no Egito, irmão. Ela pode ser escrava do Potifar. Pode aparecer a mulher mais bonita e mais cheirosa na frente dela. Ele vai dizer, não, eu tenho aliança com Deus. Olha a diferença. E é com base nisso que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Eu gostaria de lembrar a aliança que Deus fez com você, e essa aliança ainda está de pé. Alguém pode dar um glória a Deus bem alto? Quando você pensa, meu Deus, a aliança de Deus está de pé. Está de pé. A promessa dele está sobre a sua vida. No dia que você entregou a vida para Cristo, Ele fez uma aliança com você, e essa aliança é inquebrável. E eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite sobre isso. Eu trouxe somente 2 pontos hoje. Vou falar somente sobre 2 pontinhos aqui. O primeiro é o poder da aliança. O segundo é a revelação sobre a aliança. Existe um poder, então, sobrenatural atrás da aliança. Lá no livro de Juízes, eu não vou ler, quer dizer, eu posso ler, eu acho que está aí também, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava palhando trigo no lagar. Diga comigo, trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Eu posso imaginar o Gideão olhar para ele assim e rir. Será que ele está falando comigo mesmo? Porque ele estava malhando trigo no lagar, irmãos. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas para fazer o vinho. Mas por que então ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele estava com medo. A Bíblia diz que o povo midianita, uma vez por ano, subia a Israel, roubava tudo que tinha, todas as colheitas, os frutos, tudo. Mas Gideão estava ali malhando trigo no lagar, escondido, para proteger o seu produto que ele tinha colhido. Estava com medo. Mas como é que Deus manda um anjo e fala, Gideão, homem valente? Meu Deus, quantas vezes nos sentimos assim como Gideão? Quantas vezes nós, irmãos, estamos
malhando trigo no lagar, até com medo das situações, com medo das coisas que estão acontecendo. Ai meu Deus, a pandemia, o coronavírus, né? Já ia dizer o Coronavac, coronavírus. Tanta coisa que está acontecendo, muitas vezes nos sentimos assim acuados, com medo, como Gideão. E aí vem o anjo e diz: varão valente, varoa valente. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Na verdade, Deus estava lembrando a Gideão uma coisa que ele tinha esquecido, e o povo de Israel todo tinha esquecido. Gideão, eu tenho uma aliança com o povo de Israel. Quando ele fala, ó, varão valente, ele está dizendo, olha, pode ir, que eu vou dar vitória, porque eu tenho uma aliança. Ele estava lembrando Gideão sobre isso, e muitas vezes, querido, Deus tem que nos lembrar da aliança que Ele tem conosco. Ele precisa nos lembrar, e muitas vezes acontece até alguma coisa com a gente, para a gente poder lembrar que Deus tem uma aliança. Coisas que até Deus permite acontecerem, situações, só para você lembrar que Ele tem uma aliança com você. Há um poder sobrenatural na aliança que nós temos com Deus. Há um poder. Olha o que aqui diz em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Estou falando agora no Novo Testamento, para carimbar aqui, definitivamente, sobre isso. Deus tem uma aliança conosco, tem um poder debaixo dessa aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto Ele é também mediador de superior aliança, diga, aliança. Superior aliança instituída com base em superiores promessas. Irmãos, ele está dizendo o quê? Ele já tinha uma aliança com a gente. Só que quando Jesus veio, agora, é baseado agora em superiores promessas. É muito maior agora. Olha só. E quanto mais rápido a gente tiver essa revelação, queridos, mais rápido a gente tem vitória naquilo que a gente precisa. Eu não sei o que você está precisando hoje. Eu não sei o milagre que você precisa. Mas eu quero te dizer, você veio no lugar certo. Não estou falando do prédio não, tá, irmãos? Estou falando da igreja. A igreja do Senhor Jesus somos nós, pessoas. E quando a gente se reúne como pessoas, nos unindo em fé sobre algo, vem um milagre de Deus. Amém? Olha essa outra promessa de Deus em Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se aparta de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, olha, Deus continua com a aliança que Ele tem sobre você. Ele se compadece de você. Muitas vezes o diabo vem para nos afrontar, e muitas vezes dizer, olha, você não merece. Quem é você? Olha o que você já fez. Olha o que você já aprontou. A sua vida, você já sempre teve uma vida de derrota, e agora você diz que tem Deus. Muitas vezes o diabo vem falando isso. E você pensa até que é você mesmo. Porque o diabo não é bobo de falar na primeira pessoa, né? Falar ele, que é ele mesmo. Ele não vai aparecer. Você vai saber que é ele. Ele fala, eu não consigo. Eu sou um derrotado. Minha família não vai para frente. Quem sou eu? Muitas vezes é assim que ele vem. E eu estou aqui para te dizer que você deve lembrar da aliança que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Vou falar um pouquinho mais sobre Davi daqui a pouco, mas um camarada também que me chama muita atenção, e que sabia muito bem que significava uma aliança com Deus, era o Abraão. Meu irmão, pensa no cara que sabia o que era aliança, era Abraão. Abraão experimentou o poder dessa aliança de uma forma sobrenatural. A aliança entre Deus e Abraão era tão poderosa, que olha só o que ele diz em Gênesis 12:3. Olha o que ele fala sobre Abraão, Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, isso aqui é aliança, irmão. Imagina uma aliança dessa. Eu vou abençoar aquele que te abençoar, porém eu vou amaldiçoar aquele que ousar amaldiçoar a sua vida. Meu Deus, isso é uma aliança.
E Abraão sabia disso. Abraão, ele confiava tanto na sua aliança com Deus, que ele deixa o sobrinho dele, Ló, escolher qual direção deveria tomar. A Bíblia diz que houve uma desavença lá entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e eles falaram: olha, nós temos muito gado, não dá para a gente ficar junto, então vamos ter que nos separar. E aí, sabe o que Abraão falou? Ló, faz o seguinte, escolhe aí, escolhe um lugar. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Olha só, alguém que sabe que tem uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas verdes, lindas e maravilhosas, e pensou: não, eu quero é aqui. O negócio está bom é aqui. Abraão, está tudo bem, eu vou para cá onde está seco, onde não tem muita coisa, não, eu vou para cá. A Bíblia diz que Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. E Abraão foi abençoado. Onde ele colocava a mão, tudo que ele colocava para fazer. O segredo não é o lugar onde você está, querido. O segredo é o Deus que está com você. Amém, queridos? E eu quero te dizer nessa noite que onde você está, lá no teu trabalho, aquele lugar é abençoado por causa da sua vida. Você tem aliança com Deus. O seu patrão está recebendo bênçãos, igual Potifar recebia quando José estava lá. A Bíblia diz que por causa de José, a casa do Potifar, as fazendas, os bois, as vacas, tudo estava multiplicando, por causa da aliança que Deus tinha com José. José tinha uma aliança com Deus. É a mesma coisa. Nós temos essa aliança. E olha o que diz também em Malaquias. Eu estou aqui lembrando vários versículos, porque são muitas promessas de Deus para nós. Olha o que diz em Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está muito claro, irmão. Em outras palavras, Deus está dizendo que fará a diferença entre aqueles que têm aliança com Ele e os que não têm. É isso que Ele está dizendo. Deus vai fazer a diferença, irmão. Pode ter certeza. Ah, pastor, mas eu tenho visto o ímpio. Já vi tanta essa conversa, irmão. Tanta essa conversa. Pastor, eu vejo muitos ímpios prosperando. O cara com carrão, aquela coisa toda. E eu aqui, só na minha BMW, né? Bicicleta minha velha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo gostou da piada, né? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes aquele cara com carrão, ele está com a vida totalmente destruída. O casamento dele já foi, como diz o outro, para o beleléu. Ele não anda com Deus. Ele não tem vida eterna ainda, porque ele não entregou a vida dele para Jesus. E muitas vezes a tendência nossa é olhar: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, quem sou eu? E a gente começa a olhar para os outros, e a gente esquece de olhar para aquilo que Deus tem nos dado. Vida eterna, o nome escrito no livro da vida, irmão, nenhum dinheiro nesse planeta pode comprar. Amém? Quem está me entendendo aí? Não estou dizendo que, preste atenção, não estou dizendo que é errado você ter um carrão, irmão. Pelo contrário, é muito melhor, né? Ter vida eterna e ainda ter um carrão para andar aqui na terra, né? Glória a Deus. Então, nunca se diminua, nunca olhe para si e ache que você é um ninguém. Não. Há um poder na aliança que você tem com Deus. Quem está me entendendo aí? E o outro ponto que eu gostaria de falar é a revelação. Essa revelação da aliança. Nossos olhos não podem estar nos gigantes, e sim na aliança que temos com o nosso Deus. Foi isso que Davi fez. Enquanto estava todo mundo olhando para o gigante, eles diziam uns aos outros: você viu aquele gigante, cara? A cabeça dele é desse tamanho. Não falou isso não. Ele tinha... Você viu a altura do cara? Rapaz, o cara tem uns 3 metros. Você viu ele? Tu viu a lança dele? Meu Deus, a lança dele é como aquela artelão. Você viu o escudo do cara? Meu Deus, só o escudo dele eu não consigo nem carregar. E eles começaram a olhar para o gigante. E sabe como é que é medo, né, irmão? Medo é assim. Você quer ver uma coisa? Você está com medo, você vê um cachorro, você está com medo, o cachorro cresce. Você vê um pinte, você pensa que é um pitbull.
Porque você está com medo, o cara está com medo, ele vai exagerando. Pois é, ele é desse tamanho. Davi não perdeu tempo fazendo isso. Davi olhou para a aliança. E quando aquele filisteu amaldiçoa Davi, Davi automaticamente olha lá para Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Davi, acho que Davi fez assim, rapaz, perdeu a guerra agora, porque ele me amaldiçoou. E aí Davi olha para ele, eu vou tirar a tua cabeça hoje. Hoje Israel vai ser vencedor aqui. Foi do jeito que ele falou, aconteceu. Porque os olhos dele, a expectativa de Davi, a visão de Davi não estava no problema. A visão de Davi estava na aliança que ele tinha com Deus Todo-Poderoso. Amém? Se eu fosse te perguntar nessa noite, quais são os gigantes que têm afligido a sua vida? Como você tem lidado com eles? Alguns indícios de que não estou tendo uma revelação da aliança que tenho com Deus, estão ligados diretamente à forma como me comporto e como falo. Olha só, a forma como você se comporta e aquilo que você fala é um indício que se você está tendo revelação da aliança ou não. Já viu aquela pessoa que vive falando, sabe, de morte, de derrota, ai meu Deus, o pessimista, né? Aquele pessimista, meu Deus. É ruim até de chegar e conversar com uma pessoa dessa, porque quando você vai conversar, o cara começa a falar só coisa para baixo. Isso é um indício que ela não está tendo a revelação da aliança que ela tem com Deus e da aliança que Deus tem com ela. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós precisamos dessa revelação. No momento que a gente tem essa revelação, irmão, nada vai abalar você. Nada vai abalar. Você vai sair, está chovendo, você vai dar glória a Deus. Está sol, dá glória a Deus. Está quente, dá glória a Deus. Está nevando aqui em Rio Claro, dá glória a Deus. Só se cai gelo e você diz misericórdia, Senhor, né? Tem uma historinha que, claro, lógico, eu imagino que não é verdade, mas o pastor conta essa história, né? E ele conta de uma forma tão forte que parece que é verdade, mas eu acho que não é verdade, só uma forma ilustrativa, né? Conta-se uma história de uma jovem, de uma aldeia indígena, mas essa aldeia era muito distante mesmo, que não tinha nenhum tipo de contato com outros povos, então não tinha espelho lá. Só que conta a história, conta o pastor Eibe, né? Que essa jovem era muito linda, era uma jovem muito linda, tipo assim, igual a minha esposa, mais ou menos assim, cabelo assim bonito, uma mulher linda, assim, sabe, pele assim, meu Deus, olhar para ela linda, mulher linda, e ela era muito feliz, essa jovem. Só que algumas outras jovens lá da aldeia começaram a sentir inveja dela, começaram a invejar, porque ela era muito bonita, e então começaram, tipo, fazer bullying com ela, né? Todo mundo sabe o que é bullying, né, irmão? E começaram dizer que ela era feia. Passava uma perto dela e dizia, sua feiosa. Aí passava assim, olha, eu vejo que o cabelo dela nem é tão bonita. E ela ouvia. E ela começou a ouvir isso. Está vendo? Ela nem se veste direito. Ela não é tão bonita assim. Começaram a fofocar para ela ouvir. E ela de tanto ouvir, irmãos, ela ficou triste. Ela realmente começou a ficar feia. Porque ela ficou tão triste, amargurada. Porque ela começou a ficar feia. Porque ela começou a deixar aquilo entrar nela. Ela não tinha uma revelação clara de quem era ela. Então, ela foi para cima de uma pedra muito grande lá, perto de um lago muito bonito. E aquele lago estava tão calmo, que começou a espelhar. Ficou tão calmo que espelhou. E quando ela começou a chorar, as lágrimas caíam no lago. E quando ela olhou, ela começou a ver o rosto dela. Quando ela olhou de novo, ela percebeu que ela era muito bonita. Muito bonita. E ela era 100 vezes mais bonita do que aquelas mulheres que estavam falando. E ela disse, eu sou bonita. Então é por isso que elas estão falando isso. Agora eu sei que eu sou bonita. Então ela conseguiu se ver. Ela conseguiu ter revelação. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que nós somos bonitos, vocês também são bonitos, irmãos.
Mas eu quero dizer uma coisa: não importa o que o diabo fala sobre você, não importa o que a mídia está falando sobre você, você tem uma aliança com Deus vivo. Você vive, você suspira essa aliança. Onde você vai, a aliança está com você. É inquebrável. Você tem essa aliança sobre a sua vida. A revelação da aliança revelará 3 coisas, irmão. 3 coisas. A revelação da aliança vai revelar 3 coisas. Quem eu sou em Cristo. Diga comigo, quem eu sou em Cristo. Quando você tem a revelação da aliança que você tem com Deus, ela vai revelar quem você é realmente em Cristo. Por isso que Davi não teve problema. Ele teve uma revelação, ele disse, peraí, quem sou eu em Cristo? Ele começou, em Cristo não, na época não tinha Jesus ainda, em carne. Mas ele pensou, eu tenho uma aliança com Deus vivo, eu sou diferente, eu posso vencer esse gigante. A revelação da aliança revelará nossa identidade, quem eu sou em Cristo. Pense numa área que o diabo ataca as pessoas, é na identidade. Ele quis fazer isso com Jesus. Jesus saiu do batismo, Jesus estava batizando, foi batizado lá, uma voz do céu, o Pai falou, eis o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Pronto, o Pai afirmou Jesus ali, identidade. Só que quando ele sai de lá, vai para o deserto, o diabo fala, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Olha só, o diabo queria atacar a identidade, é isso que ele faz muitas vezes, ataca a identidade das pessoas. Por isso que eu vim aqui nessa noite te dizer, querido, que você precisa ter certeza dessa aliança sobre a sua vida. Você não pode ter dúvida, você tem que ter certeza dessa aliança. Segundo, a revelação da aliança revelará o que eu tenho em Cristo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quem pode dizer amém aí? Isso é muito forte. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E por último, a revelação da aliança revelará o poder que habita em mim. Isso aqui é muito forte. Isso aqui tem que ter revelação. Quando você tem essa revelação que tem um poder dentro de você, não de você mesmo, que nós de nós mesmos somos nada, irmão. Mas quando você tem essa revelação que tem um poder que habita em você, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele mora dentro de você. Ou seja, onde você chega, onde você vai, quando você está dormindo, quando você acorda, esse poder está sobre você. A revelação da aliança revelará o poder que habita em mim. O que eu posso fazer? E aqui que eu entro abro um parêntese. Sabe por que tem muita gente que não faz nada para Jesus? Porque olha para si mesmo. Quem sou eu? Não posso fazer nada. Quem sou eu para falar do amor de Jesus para alguém? Quem sou eu? Eu não sei nem falar. Sabe, irmãos? Quando você tem a revelação que esse poder está dentro de você, não interessa se você sabe falar, se não sabe falar, se você sabe ler, mas quando você fala do amor de Jesus para alguém, aquela pessoa é transformada. Você chega lá no seu trabalho, você dá uma palavra, os céus vêm sobre aquele lugar, o céu se abre, e o reino de Deus chegou ali naquele lugar. Amém? E para concluir, que possamos reafirmar a nossa aliança com o Senhor, permanecendo fiéis e tendo revelação dos benefícios dessa aliança em nossas vidas. Existem benefícios através dessa aliança, pode ter certeza. As coisas vão fluir, a sua família vai ser abençoada, as pessoas ao seu redor serão abençoadas, impactadas, porque você tem uma aliança com Deus. E Davi sabia muito bem disso. Irmãos, eu tenho certeza que Davi, se ele não tivesse essa revelação da aliança que ele tinha com Deus vivo, que Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, ele teria corrido também igual aos outros. Acho que ele seria o primeiro, que era mais novinho, né? Pega o Davi. Mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele sabia, ele tinha certeza que Deus tinha uma aliança com ele.